A arquitetura de segurança do regime iraniano foi construída sobre lealdade ideológica e obediência absoluta por décadas. Mas hoje, a Guarda Revolucionária, a pedra angular dessa arquitetura, está passando pelo maior processo de motim e traição da história. Agora generais, soldados e até os herdeiros de Khamenei estão se rebelando contra a autoridade. Teherã, adormecida por anos por contos de defesa sagrada, acordou há 48 horas para a maior traição de sua história. Segundo alegações, Esmail Qaani, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária, não estava na linha de frente, mas em uma rota de fuga com 700 milhões de dólares que ele havia desviado. E ele não estava sozinho. O homem que você vê na tela é Sajjad-Azadeh, um coronel sênior do exército iraniano. Ele era um dos comandantes leais do regime. No entanto, documentos divulgados nas redes sociais pelo coronel iraniano Sajjad-Azadeh revelam a extensão da traição contra Khamenei. Vazamentos de que 50 mil oficiais de alta patente no Artesh, a ala profissional do exército iraniano, participaram da campanha de cooperação nacional de Shahreza Pahlavi, paralisaram completamente a burocracia de segurança do regime. Mas estes são apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro golpe de traição veio do topo do regime. Esmail Qaani, comandante da Força Quds e um dos generais de mais alta patente do exército iraniano, foi convocado sob acusações de vender equipamentos e armas militares. De acordo com relatórios do Canal 14 de Israel e dados de inteligência vazados, o incidente envolvendo o comandante da Força Quds, Esmail Qaani, destruiu os nervos do regime. Em um momento em que Qaani deveria estar na linha de frente, sua reunião com figuras que gerenciam a economia paralela do regime e sua tentativa de transferir 700 milhões de dólares para Moscou e Uzbequistão foi o primeiro sinal de uma ruptura na hierarquia militar. Quando o cheiro de traição chegou ao palácio de Khamenei, já era tarde demais. Qaani solicitou uma reunião urgente com o líder supremo para explicar a situação ou talvez negociar. Mas a resposta de Khamenei transformou a fissura dentro do regime em um abismo, rejeitado. Convocado para interrogatório por Majid Kademi, chefe do serviço de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, Qaani desapareceu no ar após ser declarado persona non grata. Seu paradeiro atual é um completo mistério. No entanto, a descoberta da esposa de seu parceiro, Kamaluddin Nabizadeh, comprando joias no valor de milhões de dólares no Uzbequistão, revela claramente a rota tomada pelo dinheiro e possivelmente pelos fugitivos. No entanto, a escala da traição não se limita apenas a Qaani. Com a fuga de Khamenei para os túneis, a administração das autoridades foi assumida pelo terceiro filho, Massoud Khamenei. Isso causou um grande choque dentro das forças armadas iranianas porque Massoud é uma figura passiva com quase nenhuma experiência militar ou política. O verdadeiro candidato conhecido por todos era o segundo filho, Mojtaba Khamenei. Ele era o homem mais poderoso do regime, o patrono secreto da Guarda Revolucionária e da rede de inteligência. No entanto, enquanto a administração estava sob o comando de um fantoche incompetente, a preparação de uma estratégia de fuga por Mojtaba Khamenei, ao transferir $1,5 bilhão para contas de custódia em Dubai, causou uma onda de choque nos quartéis. Esta situação desencadeou um êxodo em massa do Artesh, a ala profissional do exército iraniano e das unidades de polícia de elite. Essa podridão no topo transformou-se em uma tempestade silenciosa, mas mortal nos quartéis. Para os soldados iranianos que viam seus comandantes como ladrões e seus líderes como covardes, a palavra lealdade perdeu seu significado e foi substituída por honra. O vídeo divulgado por Javad Sadegh, um ex-membro das forças especiais iranianas, é a manifestação mais concreta dessa ruptura. Apontando para o uniforme que um dia vestiu com orgulho, Sadegh gritou essa verdade na cara do regime. Mulheres, idosos, jovens e crianças deixam uma marca ardente nos corações de pais, mães e compatriotas. Isso não foi apenas um acerto de contas moral de um soldado. Foi uma declaração de que as unidades mais elitistas do regime agora haviam destruído a cadeia de comando. O apelo de Sadegh para não apontem suas armas para o povo, não obedeçam a essas ordens criminosas, tornou-se um grito de batalha ecoando pelas ruas de Teherã. Seu apelo não ficou sem resposta. Não foi um despertar individual, mas o início do retorno da memória institucional do Exército. De acordo com informações vazadas pelo coronel Sajjad-Azadeh e confirmadas por fontes da oposição, a desintegração dentro do exército iraniano, ou Artesh, atingiu uma escala muito além das expectativas.
Exatamente 50 mil oficiais de alta patente, este grupo massivo, que forma a espinha dorsal da estrutura de comando do exército iraniano, anunciou silenciosamente sua participação na campanha de cooperação nacional de Shah Reza Pahlavi. A animosidade histórica entre o Artesh e o IRGC tornou-se agora uma armadilha estratégica que trará o fim do regime. O exército fez sua escolha entre proteger a pátria e proteger os mulás ladrões. E o maior fator que acelerou essa escolha foi a destruição econômica causada pelo roubo dos generais. Não apenas os soldados, mas também a força policial, o bastão do regime nas ruas está se desintegrando. Uma mensagem enviada aos manifestantes por um policial iraniano escondendo sua identidade era do tipo que transformaria o medo em pânico no palácio de Khamenei. Não deixem as ruas sob nenhuma circunstância. Muito em breve nos juntaremos a vocês e limparemos o país desses ayatollahs sujos. Essas declarações provam que o aparato de segurança do regime não protege mais o regime, mas sim se juntou ao povo para derrubá-lo. No coração de Teherã, pessoas claramente vestindo uniformes incendiaram cartazes de Khamenei e picharam Javed Shah nas paredes, mostrando que o muro do medo desabou completamente. Por outro lado, quando a turbulência dos aviões de fuga que deixam Teherã diminuir, a cena enfrentada pelos generais e oficiais que ficaram para trás será muito mais aterrorizante do que cofres vazios. O conto de fadas de Khamenei sobre o exército mais poderoso da região se despedaçou contra a fria parede da falência técnica. Porque os bilhões de dólares roubados por Ismail Qaani e Mojtaba Khamenei não foram apenas para vilas de luxo. Esse dinheiro era o orçamento de peças de reposição da Força Aérea iraniana, os custos de manutenção dos sistemas de defesa aérea e o dinheiro para combustível de mísseis balísticos. Hoje, imagens vazadas da 8ª Base Aérea Tática em Isfahan e confirmadas por analistas de OSINT provam que o poder aéreo do regime está efetivamente paralisado. Os lendários F-14 Tomcats remanescentes da era do Shah e um símbolo da superioridade aérea do Irã não são mais máquinas de guerra, mas museus caros deixados para apodrecer na pista. O processo de canibalização, onde eles têm que desmontar 3 aeronaves para manter uma voando, atingiu um ponto insustentável, um beco sem saída completo. De acordo com relatórios de inteligência, apenas 12 dos 60 caças listados como operacionais no papel estão realmente em condições de voo. E o resto? Eles se tornaram nada mais do que pilhas de metal paradas na pista. Os pilotos estão perdendo suas habilidades devido à falta de horas de voo, enquanto os técnicos procuram no mercado negro por parafusos chineses de baixa qualidade. Enquanto os F-35 israelenses aguardam na fronteira, os céus do Irã estão sendo defendidos por um ferro velho enferrujado. Isso não é uma vulnerabilidade de defesa. Este é o espaço aéreo sendo efetivamente abandonado, mas o verdadeiro desastre está acontecendo não no céu, mas nos olhos no chão. O guarda-chuva de defesa aérea do Irã foi confiado aos sistemas S-300 comprados da Rússia e aos sistemas Bavar 373 produzidos internamente. Mas há muitos sinais de que esses sistemas não passam de sentinelas cegas. Quando a pressão da guerra eletrônica aumentou sobre Teherã, as telas desses radares ficaram escuras. Isso ocorre porque os tubos Klystron e os cartões eletrônicos sensíveis, que são o coração desses sistemas, não puderam ser substituídos devido às sanções. Pior ainda, o orçamento destinado a essas peças foi transferido para as contas em Dubai de generais fugitivos. Resultado, apagão total. Operadores de defesa aérea iranianos, lutando com sinais fantasmas em suas telas, estão cegos a ponto de não conseguirem detectar ameaças reais. Enquanto Khamenei se gabava em seu palácio de que nossos céus estão fechados, ele não sabia que os radares estavam mostrando apenas ruído estático. Neste momento, o espaço aéreo do Irã está cheio de buracos como queijo suíço. Essa decadência técnica se espalhou para as cidades de mísseis mais confiáveis do regime. Aqueles enormes silos subterrâneos não são mais uma demonstração de força, mas armadilhas mortais. Correspondência militar vazada relata vazamentos em tanques de armazenamento de mísseis de combustível líquido devido à falta de manutenção e corrosão. Este é um cenário aterrorizante. É como se o regime estivesse assistindo aos mísseis que pretende lançar contra seu inimigo explodirem em seu próprio colo. Essa fadiga interna do metal, combinada com o grande cerco estratégico externo, pinta um quadro que é mais do que uma crise. É um cenário de fase terminal. O modelo que Khamenei chama de economia de resistência está experimentando não apenas estrangulamento militar, mas também logístico. A reversão da equação do Estreito de Hormuz é o melhor exemplo dessa situação. Teherã, que por anos ameaçou o mundo dizendo, horrorizada ao perceber que o estreito é um laço em seu próprio pescoço,
Nós vamos fechar o estreito, agora é um país que precisa importar 40% de seus alimentos básicos, especialmente trigo e milho, e a única porta de entrada para essa importação são os portos de Bandar Abbas e Imam Khomeini. Gigantes globais de seguros de transporte como Lloyd's de Londres interromperam o seguro para navios que vão para portos iranianos devido ao aumento do risco de guerra e prêmios não pagos. Neste momento, dezenas de navios de grãos estão ancorados no Oceano Índico, esperando para entrar no Irã, mas incapazes de fazê-lo. Os guindastes do porto pararam, os armazéns estão esvaziando. Os comerciantes que não conseguem receber estão virando seus navios. Isso significa que o pão vai acabar nas padarias de Teherã. A fome não conhece ideologia e o regime não tem nem o dinheiro nem o crédito diplomático para romper este bloqueio logístico. Enquanto isso, a guerra nas sombras além das fronteiras está cortando os órgãos vitais do regime um por um. A fronteira iraquiana, a região vista como o quintal do Irã, mas esse quintal agora está fechado para Teherã. O governo regional do Kurdistão e o governo de Bagdá, como resultado da pressão máxima dos Estados Unidos e dos países do Golfo, fecharam o tráfego de dólares não registrados e as rotas de contrabando com o Irã. O fluxo de dólares em espécie chegando em sacos via Sulaymaniyah foi interrompido. Este foi o golpe final que acelerou a queda livre no mercado iraniano. O real não está apenas perdendo valor, agora está perdendo sua função como meio de troca. Os comerciantes não estão vendendo seus produtos porque no momento em que vendem, seu dinheiro desaparece. É um cenário medieval, onde o comércio parou e uma economia de escambo começou. A arma do Estado agora se voltou contra o próprio Estado. Enquanto Kahane fugiu com 700 milhões de dólares e Mujtaba escondeu 1 bilhão e 500 milhões de dólares em Dubai, aquele policial que nem conseguia receber seu salário escolheu sua honra. E essa escolha foi o último e mais forte prego no caixão da República Islâmica do Irã. No entanto, além das reações dentro do exército e das forças militares contra o cenário de roubo preparado pelo regime, há também efeitos econômicos. O Banco Sepah, a espinha dorsal financeira do regime, e outros 4 grandes bancos que pagam os salários da Guarda Revolucionária e do Exército estão à beira da falência, de acordo com um relatório do Wall Street Journal. Os bilhões de dólares que Kahane e Mujtaba contrabandearam para fora do país criaram um enorme buraco negro dentro do sistema. Não há dinheiro nos cofres, um exército que não pode ser pago, um povo faminto até a submissão e um sistema bancário falido. O resultado dessa equação é, claro, caos total. A próxima etapa foi a aceleração da fuga à medida que o navio afundava. Não apenas os generais, mas também a elite política estão em estado de pânico. Surgiu que a família do ex-presidente Hassan Rouhani e do presidente do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf solicitaram vistos da França e da Alemanha através de seus advogados em Paris. Aqueles que gritaram morte ao Ocidente por anos agora estão na fila por vistos nos portões da própria Europa para salvar suas vidas. E o nome no topo. Dados de voo do aeroporto de Mehrabad desde 9 de janeiro mostram atividade incomum na frota de aeronaves privadas de Khamenei. De acordo com relatórios de inteligência, o plano B de Khamenei foi ativado. Aviões com seus porões de carga provavelmente cheios de dinheiro e ouro estão esperando com os motores ligados. Destino? Provavelmente Moscou, assim como Assad tentou. Para a elite do regime, o Irã não é mais uma pátria, mas uma cena de crime a ser abandonada. O Irã foi devastado, não por uma guerra externa, mas pelo monstro da corrupção que criou, corroendo-o por dentro. A traição de 700 milhões de dólares de Ismail Qani, a fuga de 1 bilhão e 500 milhões de dólares de Mojtaba Khamenei e o grito de basta de milhares de soldados honrados como Javad Sadeghi, todos eles gritam a mesma verdade. O imperador está nu e o tesouro está vazio. O regime de Khamenei roubou o paraíso que prometeu ao seu povo e construiu um paraíso para seus próprios filhos em Dubai. Mas há uma coisa que eles esqueceram. Aqueles policiais cujos salários não puderam pagar, aqueles soldados cuja honra não puderam comprar, e aquelas pessoas cujo pão roubaram não permitirão que esses aviões de fuga decolem. Os slogans Javid Shah, nas ruas de Teherã, não são apenas nostalgia. Esta é a declaração de que o regime de ladrões chegou ao fim e que a história deu seu veredicto. Mesmo que aqueles aviões decolem, não há para onde aqueles a bordo escaparem de suas consciências. Agora, olhe para o quadro geral. No topo, uma classe de elite pegando o dinheiro e fugindo.
No meio, aviões que não podem voar devido à falta de peças de reposição, radares cegos e bases de mísseis explodindo por dentro. Na base, um povo deixado sem pão, zangado e sem nada a perder. E na fronteira, as partes frias e calculistas observando essa decadência, calculando cada movimento de acordo. Na verdade, o Irã não está sendo destruído por intervenção externa, não está sendo derrubado por um súbito EUA bombardeio em uma manhã. Como a União Soviética está desmoronando sob seu próprio peso, sua espinha dorsal inflada de mentiras e corroída pela corrupção. A traição do general foi apenas o começo. O verdadeiro fim está escrito nas asas daqueles F-14 enferrujados, naqueles silos de grãos esvaziando e no silêncio daquele cientista que parou de enriquecer urânio porque não conseguia ser pago. Para Teherã, a era de gestão de crises acabou. Agora só resta a gestão de escombros. Não importa quão grossas sejam as paredes do Palácio de Khamenei, um edifício com uma fundação podre não pode se sustentar. Quando a história escrever sobre este período, não usará o título Guerra. A manchete será o grande saque e a inevitável falência. Em resumo, checkmate. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Na busca pela verdade. Na busca pela